JB, hoje eu estou olhos nos olhos com um empresário, comerciante, pós-graduado em Direito e Gastronomia. Um idealista que, quando pensa em realizar um negócio, realiza e obtém êxito. Tanto isso é verdade que hoje, com sua família, já tem várias empresas. Dedica-se com afinco a todas elas. Sua nacionalidade portuguesa o ajuda a ser um batalhador. No período da pandemia, é evidente que teve dificuldades como todos nós, e hoje está comigo para contar e dizer se ele pode se considerar ou não um vencedor. Falo de Oscar Martins. Mais uma vez, nós juntos, queridos. Tudo bem, Clara? Tudo, graças a Deus. Prazer Obrigada por ter vindo. Você anda ocupadíssimo, essa pandemia. Vamos falar um pouquinho sobre a pandemia? Claro. Você é empresário, você tem as suas empresas particulares, você tem o Van Gogh, você tem com a sua família há 26 anos, né? 26 anos. O Bublé há 4, e deve ter sido muito difícil para você, estou certa? Muito, muito difícil. E me diga, a luta foi grande. Agora, como foi logo no início, os primeiros dias da pandemia? O que aconteceu? Os primeiros dias foram aterrorizantes, né? A gente não sabia para onde correr, né? Você tem 140 funcionários e televisão... acabei desligando a televisão, não lendo notícias, porque eu estava começando a surtar. Verdade. Então, acabei me distanciando de televisão e focando um dia após outro, vivendo um dia de cada vez dentro da empresa, né? E aí eu tenho até um agradecimento público aí para minha equipe de funcionários, né? Porque eu estava realmente muito contaminado, tudo muito tóxico. Então você estava numa situação assim, sem perspectiva. Aí eu olhei para minha equipe, olhei para eles estavam trabalhando, sorrindo, felizes, se divertindo. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que trabalhar um dia de cada vez, viver um dia de cada vez. E eu me espelhei muito na minha equipe, né? Que ótimo! Eu acho que eu tenho muito nordestino trabalhando comigo, né? Sim, sim. Acho que isso é legal, porque eles são pessoas divertidas, para cima. Uhum. Então eles me ajudaram muito com essa fase, pelo menos os 3 primeiros dias que não tinha saído nenhuma MP. Foi muito importante olhar para a equipe e eles me darem força. Eles me deram força para continuar. Nossa, e mais bacana ainda é esse teu reconhecimento. Eu acho que o povo nordestino é muito alegre. É verdade, muito até alegre. A forma deles falarem, sim, se né? divertem com pouco e tocam a vida de uma maneira muito mais leve. E eu estava muito carregado. Verdade, então verdade. Isso foi fundamental. Todos os empresários, né, Oscar? Agora, já que você estava assim nessa tensão, nessa coisa pesada que não é própria de você, porque você recebe a todos com muito carinho, muita atenção, você é muito alegre, comunicativo. O que passava na tua cabeça naquela ocasião, Oscar? Você tinha medo? O que era? Veja bem, várias incertezas, né? O que eu mais queria era terminar o ano já. Eu fiquei pensando assim, eu quero que todo mundo no final do ano esteja com a sua mesa posta, na sua ceia de Natal, no Réveillon, com a sua família, que tenha comida na mesa e que todos estejam empregados, né? Nós, graças a Deus, nós não mandamos ninguém embora. Nossa, essa era a minha próxima pergunta. Não. Sem demissões? 140 funcionários, 0 demissões. Não me diga, sem demissões, Sem demissões, Oscar? graças a Deus. Isso é quase inédito hoje, hein? É verdade, a gente conseguiu segurar essa onda aí, né? Agora sim, quais foram as piores dificuldades que vocês tiveram, Oscar? Porque a condição financeira, naturalmente, foi muito abalada também. O fluxo de caixa fica abalado, né? Isso, porque assim, com os funcionários não foi, que você já falou que eles foram excelentes. É o medo das pessoas em não irem aos restaurantes, isso pega muito, Oscar? Que é tudo muito recente, muito novo, né? Então, houve um terror generalizado, né? Claro, o vírus é mortal, é uma situação muito delicada, né? Essa pandemia é uma coisa muito séria. A gente tem que levar a sério todas as
as recomendações, mas o pânico e o terror causaram uma desinformação geral. Então, pioraram as coisas, a verdade é essa. Sim. E aí o que acontece? Isso contamina todo mundo. Uns aos outros, as pessoas ficam na dúvida. Né? Agora, a pergunta que eu não posso deixar de fazer. Quantos funcionários tiveram Covid? 0. Não, Oscar. 0. Que maravilha. 0. Isso eu falo com orgulho. E eu acho que é um exemplo de que a gente tem sim como enfrentar esse vírus. Porque assim, não tivemos nenhuma contaminação interna, tiveram 2 contaminações de pessoas que tiraram férias. Aí nós fizemos um trabalho de acompanhamento, fizemos consulta médica com o médico do trabalho, né? Minha irmã também ajudou bastante nisso, e nós não deixamos o funcionário retornar de férias sem passar por uma triagem, né? Sim. Então isso foi muito importante. E lá, veja bem, se a gente for se deixar levar por todas as desinformações que a gente tem acesso, a minha equipe teria metade morta hoje. Então, não tem essa. Incrível, eu não teria metade da minha equipe, está todo mundo lá. São entregadores que enfrentam as ruas, são os nossos cozinheiros, nossos pizzaolos que trabalham com regras de distanciamento interna, com manual de boas práticas, né? Nós fizemos um curso, até queria agradecer a KJ Nutricional, que elaboramos um curso, foi o primeiro curso específico para trabalhadores de restaurante. Fizemos um curso personalizado e nós fizemos isso indoor, fizemos o curso dentro do restaurante. Então foi muito bom para a gente afinar essa parte da higiene pessoal, das boas práticas com os funcionários internamente, entre eles, né? E, enfim, e outras coisas mais que o curso proporcionou. E isso resultou 0 contaminação. 0 contaminação. Agora, você acredita a tudo isso? Seria o segredo de não ter tido essa contratação dessa empresa, esse preparo dos funcionários? Foi esse o segredo? Para não termos nenhuma demissão, nem Covid? Não adianta você fazer um curso para dizer que fez um curso, né? Então, quando eu tive fiscalização lá de Covid, eu mostrei o curso para as pessoas. Falei, olha, eu fiz uma coisa, a gente tem que enxergar além da legislação sanitária. Né? Então, a gente fez coisas a mais, nós fizemos coisas a mais nas empresas, que eu acho que todo mundo deveria seguir. E eu sou uma pessoa que eu não guardo informação para mim, não. Eu divido com todo mundo, chega a ser chato. Né? Às vezes a pessoa não quer ouvir, mas eu falo, olha, eu estou fazendo isso, está dando certo. Né? Então, desde coisas óbvias, por exemplo, o soquinho é errado. Ainda bem que eu não faço. Todo mundo que chega e vem me dar soquinho, eu digo, eu não dou soquinho em ninguém. Eu acabei fazendo sem querer, por tabela, por costume, porque o povo brasileiro é muito acolhedor. Mas, por exemplo, o soquinho não pode, ele não deve ser feito. E aí a gente treinou a equipe para isso, mas se a pessoa vem e te estende a mão, não tem como você não retribuir. Eu não retribuo, Oscar, eu falo não, já que não pode beijar, que eu já sou beijoqueira de nascença, então também soquinho eu não dou em ninguém. Então nós fizemos assim, um trabalho muito forte de acompanhamento. As medidas. Observação. Eu mesmo sou muito observador. Observava todo mundo, oxímetro em todo mundo, além do termômetro, o oxímetro, investimento em equipamentos, né? Segurança pessoal. Veja bem, comecei a usar máscara antes da OMS determinar que era obrigatório. Sim. Comecei a usar máscara em fevereiro. As pessoas assim, você está contaminado? Não, fevereiro não, foi começo de março. Você está contaminado? As pessoas se assustavam. Eu falei, não estou contaminado. As pessoas tiravam sarro de mim. Você está sendo um exemplo, hein, para quem está nos vendo. Eu acho que o grande detalhe é a pessoa ter convicção própria, percepção, correr atrás das informações e criar sua opinião própria. Sim. Não se deixar levar pela opinião alheia. Você tem que ter a sua opinião. Você tem que usar e abusar da sua capacidade de percepção das coisas, de inteligência, de enxergar o que você acha o que é melhor para você. Eu comecei a usar máscara antes da recomendação, o pessoal tirava sarro, eu coloquei máscara na minha colaboradora em casa, coloquei máscara na colaboradora de casa, ela entrava pelo prédio, as pessoas se afastavam dela achando que ela estava contaminada. Meu Deus, era exato o contrário. Não, e é isso, eu falei para a equipe, evita de dar o soquinho, mas não tem como, é uma coisa... Não, sem soquinho, pelo amor de Deus. Meus funcionários evitam de usar transporte público.
Ah, não diga. Eu pago o vale transporte mesmo assim, mas a maioria vem de bicicleta, vem de locomoção própria, ou moto, ou até carro. Evitam o transporte público, porque o transporte público é um exemplo que não pode ser seguido. Não tem distanciamento, não tem álcool em gel. Houve achatamento dos horários de transporte público. Verdade. Não só do transporte público, como também os achatamentos de horário em geral colaboram com aglomerações. A gente viu em academias, você reduziu o horário, as pessoas iam todas no mesmo horário praticamente. Verdade. Então, assim, algumas coisas equivocadas que foram implementadas, e uma delas é o transporte público. O meu funcionário praticamente... isso colaborou bastante, não usa. Excelente, Oscar. Tudo são detalhes que você tem que ter a sensibilidade de acompanhar de perto. Fazem diferença, sem dúvida. E você tem que ser chato, sim. Ser repetitivo e acompanhar de perto, né? Fazer um controle, assim, presencial. Verdade. Né? Agora, você sabe, eu já entrevistei você outra vez, ou quando nos encontramos, mesmo nossos assuntos são sempre tão agradáveis que eu não gostaria mas é o momento que nós estamos vivendo e não podemos negar. Com certeza. Então, eu vou tocar no assunto com você do lockdown. Oscar, as empresas, elas se sustentam só com os delivery? Não. Até as pessoas... Não se sustentam. Não. Só se você for uma empresa especificamente de delivery, que você tem equipamentos, por exemplo, no caso da minha produção, né? Se você tem um forno de esteira, que você não depende do funcionário assar sua pizza no forno a lenha, se você tem uma equipe, se você tem um cardápio não tão gastronômico, se você tem um pouco mais de simplicidade e depender menos de mão de obra e mais de equipamento, você consegue se sustentar. Agora, quando você faz uma coisa artesanal, né? Um forno a lenha, um profissional específico. Vocês fazem isso? Um profissional específico de forno a lenha. Você tem uma linha de produção que é quase 100% artesanal. Sim. Você não se sustenta só com o delivery, não tem como. No meu caso especificamente, as pessoas têm a falsa sensação que eu estou ótimo. O Van Gogh tem delivery. Não é isso. Você tem aí os funcionários que estão em casa, dependendo, né, de você. E você tem toda uma garantia, né? Então, para você, por exemplo, usar o benefício do governo, você precisa garantir os empregos, né? Se você suspende o contrato 4 meses, você tem que garantir pelo menos os 4 meses depois no retorno. Pura verdade. Então foi assim que a gente fez. A gente voltou 30% de faturamento, trabalhando com 30% de faturamento e com 100% de folha de pagamento. Então as despesas não baixaram. E os contratos de prestação de serviço também foram renegociados, mas não teve isenção de nada. Então os impostos também não teve jeito. Então, assim, de modo geral, é uma despesa que as pessoas não percebem. Não percebem. Não percebem. Puxa, verdade. Nós já estamos chegando ao finalzinho do nosso tempo, você sabe, né, como corre. Mas eu quero saber de você sobre o drive-thru. Como é que vocês estão? Nós estamos com uma esquina agora, a gente vai fazer o drive-thru a partir de hoje, inclusive, né? Eu quero que você diga onde. Do lado. Do lado improvisado mesmo da Van Gogh. Improvisado mesmo, naquela esquina improvisada. A gente vai fazer um drive-thru, acho que vai ser o maior drive-thru de pizzas de Santos. Beleza. A gente fez uma organização de modo que os carros tenham condições de circular com organização, e a gente tem capacidade de não atrapalhar a via pública, né? Então, é uma coisa que eu já queria há muito tempo. Eu não tinha autorização, mas agora, emergencialmente, a gente vai conseguir pôr em prática esse drive-thru. É uma coisa que as pessoas não estão acostumadas, mas tudo é uma questão de, aos poucos, as pessoas... E acho que todas essas novidades vêm para ficar mesmo. Com certeza, independente da reabertura ou não. Também acho. Oscar, muito obrigada. É sempre um prazer receber você aqui, amigo nosso, amigo do programa, amigo do JB. Tudo de bom, sucesso para você, para minha querida Ermelinda, seu Antônio e a Vânia, sua irmã. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo convite. Obrigada, querido JB. Eu termino de conversar esse papo agradável que esclareceu tanto a quem está nos vendo, os comerciantes, empresários, acho que estão todos no mesmo barco, não é mesmo? Eu conversei com Oscar Martins, nosso amigo, e para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa.